Bom, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como conciliar o trabalho, família e faculdade de forma fácil e prática. O segredo está na organização, na criação de rotina e estabelecimento de bons hábitos, hábitos que vão fazer com que você pense menos e execute mais. Então eu vou jogar vocês aqui no quadro branco, quero que vocês prestem atenção aqui nas coisas que eu vou escrever. A ideia é que esse vídeo seja, de certa forma, uma conversa sobre a minha experiência, sobre o que eu faço em prol de ajudar vocês a tentar atingir todas essas coisas, porque na minha vida eu mesmo tenho que conciliar família, trabalho e faculdade, então eu meio que tive que desenvolver alguma espécie de sistema para poder conciliar todas essas coisas. E eu acho que vocês conseguem com certeza aprender muito com esse método aqui. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa é você, na minha visão, organizar as suas prioridades. Por quê? Se você não tem muito bem definido o que é prioridade para você, o que importa mais do que outra coisa, se você não tem uma hierarquia muito bem definida das coisas, você acaba fazendo tudo de forma muito superficial, sabe? Você não penetra com profundidade em nada, porque você vai ficar focado em executar várias coisas ao mesmo tempo, já que você tem que fazer isso. E no final das contas você vai executar todas sem profundidade, sem real penetrância nas coisas. Você vai ficar só surfando por cima delas e empurrando com a barriga muitos dos deveres justamente por faltar energia para cumprir. Então você precisa elencar prioridades. No meu caso, eu tenho uma lista de prioridades aqui. Eu preciso conciliar todas essas coisas, mas ao mesmo tempo uma coisa muito importante na minha vida é a religião, é a prática da religião. Então eu coloco Deus em primeiro lugar aqui. Em segundo, eu posso colocar minha família. Minha família, prioritariamente, é mais importante do que o meu trabalho, do que a faculdade. Depois, eu posso colocar os estudos. Então, seria a faculdade ou meus estudos por fora, né? E por último, o trabalho. Pode parecer contraditório, mas essa é a minha hierarquia. Você pode definir a sua. Então, a ideia é você estabelecer mesmo um certo caráter hierárquico para essas coisas, né? E tendo em mente aí o que é mais importante para você, você todos os dias vai colocar a partir dessa escala de prioridades. Todos os dias você vai escrever na tua rotina, no teu esquema de organização, né? Você vai escrever quais as metas prioritárias com base nessas coisas que você escreveu. Feito isso, a segunda coisa mais importante para você fazer para poder organizar tudo isso é, de fato, viver uma rotina real, organizada. Por quê? Porque tendo rotina, você cria ordem para as suas tarefas e as suas obrigações. Então, ao mesmo tempo que você consegue sistematizar as coisas dentro de uma rotina clara, que vai estar na sua cabeça do que tem que ser feito naquele horário, naquele momento, você sem rotina fica à deriva. Você sem rotina não tem direcionamento. Você fica indo para um lado, para o outro e no final não chega em lugar nenhum. É muito comum quando você não tem rotina bem estabelecida, você entrar naquele limbo da produtividade, de certa forma. Você tem muita coisa para fazer, mas não sabe por onde começar, porque você não tem escrito o que você tem que fazer primeiro. Então, se você tiver como organizar uma rotina que te permita ter todos os seus horários e todas as suas tarefas bem organizadas, com que faça que você saiba o que fazer em cada momento, isso aqui vai ajudar demais a você conciliar essas coisas. Então, depois de organizar as suas prioridades, estabeleça rotina. E aí, novamente, você vai encaixar suas metas prioritárias dentro da rotina, com certeza. Eu uso o sistema do Bullet Journal. Eu posso recomendar para vocês, eu vou deixar aí na tela o livro. Esse é o livro que o próprio criador do sistema, do método do Bullet Journal, escreveu. E eu acho que é uma experiência fantástica para você que gosta desse tema de organização, de rotina, de formação de hábitos e tudo isso por meio de um sistema prático de journal mesmo, de anotação diária, sabe? Que você consegue criar um certo diário com agenda, com
um formador aí de rotina e com qualquer coisa que você quiser criar. Porque dentro do Bullet Journal você concentra todas as suas anotações, todas as suas ideias dentro de um único sistema, de um único caderno, né? Então, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nisso aí. Então, você pode escolher aqui para sua rotina a forma como você preferir organizar. Pode ser agenda, pode ser o próprio Bullet Journal, igual eu uso, pode ser o seu celular aí. Enfim, eu só não recomendo o celular porque eu não gosto muito de organizar coisas em celular, porque eu acho que você perde muito foco do que você está fazendo. Quando você entra no celular, você ganha uma série de estímulos muito fortes e que fazem com que o teu cérebro não consiga prestar atenção no que tem que ser feito. Então você começa a devagar e a navegar nas coisas dos celulares porque aquele mundo cheio de cores, cheio de estímulos vai tirando a sua atenção e você perde o foco. Então eu recomendo muito que você faça isso com um lápis e caneta e papel. Enfim, tendo estabelecido aí sua rotina, o que você tem que fazer, quando fazer e em que momento, né? E como você vai fazer isso, você vai organizar, como eu falei, as suas prioridades dentro dessa rotina. Tendo feito isso, nós partimos para o terceiro ponto aqui de como você vai fazer para organizar essas coisas. A terceira coisa que eu gosto de falar é que você, após escolher um método, você foque nele até o final. Então é focar em um só método. O problema é que as pessoas fazem o seguinte: elas começam a entrar num negócio muito conhecido. Você provavelmente já viveu isso também. Você começa a estudar, 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 vê um método, vê outro, e no final das contas você não aplica nenhum deles. Você é um eterno aprendiz. Você fica observando, abstraindo as coisas, aprendendo, só que você nunca acha que está pronto ou que tem o melhor método, que tem o melhor sistema, então você testa vários e nunca segue um à risca até o fim. Então eu acho que a ideia é você escolher um método só, sabe? E ficar nele até o final. Se for para escolher um método de organização, escolha um desses aí, de agenda, de bullet journal, um só, e vai nele até o final, entendeu? Eu decidi escolher, igual eu falei, o bullet journal, e eu uso ele há anos aí, a fio. Adaptei ele para minha própria vida, e eu sigo nele, por exemplo. No momento que eu perceber que ele não funciona mais, que ele não é efetivo, obviamente você pode trocar, mas é problemático quando você começa vários métodos, por exemplo, num único mês. Você começa a se organizar de uma forma X na primeira semana, na segunda semana você já vai para a forma Y, depois na terceira você já está tentando mesclar entre o X e o Y, e aí na quarta semana já virou uma abobrinha total que você até esquece que você precisa fazer essas coisas. Então a ideia é você focar num método só e ficar nele até o final, certo? Então, por exemplo, esse vídeo é uma espécie de método. Eu sugiro que você siga isso daqui, esses passos, e vá até o final com eles, entendeu? Então a próxima coisa é execução. Ok, como você vai executar isso aqui? Por meio dos hábitos. Parece meio bobo, meio claro, né? Já é muito conhecido que o hábito ele tem essa capacidade de tornar as tuas ações mais automáticas, mais fáceis, né? Que você não precisa ficar pensando muito para fazer. E é isso que você precisa. Porque se você quer conciliar coisas muito grandes na sua vida, como, igual eu falei, trabalho, faculdade, família, e no meu caso, religião, por exemplo, você conciliar coisas grandes que exigem e demandam tempo, você precisa executar as coisas de forma rápida e não perder tempo com as coisas que são distração. Então, aqui nesse plano de execução, você vai fazer o seguinte: você vai executar algo que eu aprendi até no próprio método do Bullet Journal. Só que aqui você pode fazer por fora. Todos os dias você vai rastrear os hábitos que você quer formar. Eu vou abrir uma página a mais aqui para vocês entenderem. Pronto, abri aqui para vocês. Vocês vão fazer o seguinte, é igual um rastreador de hábitos. Vocês vão criar uma coluna e vão colocar os dias nela. 1, 2, 3, 4. E vão colocar bolinhas nessa coluna. E na parte de cima vocês vão colocar o hábito que você quer formar. Então, por exemplo, aqui, eu gosto de colocar símbolos, sabe?
para esses hábitos, porque eu acho que fica mais fácil de compreender no dia a dia. Nossa, que desenho horrível. Por exemplo, um halter para exercício físico, H2O para água, enfim. E aí você, na sua reflexão noturna, que hoje eu vou falar sobre, você vai marcar o hábito que você cumpriu e vai deixar a bolinha em branco se você não cumpriu, por exemplo. Entendeu? Bom, é assim que você rastreia o hábito em formato de checklist. Segura um pouco ele aí que eu vou te explicar. Eu vou te explicar aqui, ó, na execução. Você vai ter duas reflexões. Uma reflexão noturna e uma reflexão matutina. Como é que a gente faz isso no Bullet Journal? Como você pode usar isso para você pensar para a sua execução? Na reflexão noturna, você vai enxergar as suas distrações. Tudo que é distração, você elimina, certo? Então, depois, igual eu falei, você vai pegar as suas prioridades lá, que você já tem, vai elencar dentro da sua rotina, e durante a reflexão, você vai ver o que realmente é prioritário ou não. Então, na reflexão noturna, você vai enxergar o que te distrai. Deixa eu chamar a seta aqui para baixo. E vou colocar distração. Você vai enxergar o que distrai você. E tudo que é distração não serve. Você tem que excluir. É meio óbvio, né? Então, tudo que é útil você mantém e tudo que é distração você exclui. Então, as tarefas que realmente não importam, você vai avaliar dentro da sua reflexão noturna e vai excluir elas da tua rotina completamente. Porque a maior coisa aqui é o tempo. Eu vou falar dele para vocês no próximo passo, mas a ideia é que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem se a gente quer realizar coisas grandes, coisas que importam profundamente. Então, é para isso que serve a reflexão noturna. E na reflexão matutina, a segunda reflexão, você vai. Deixa eu acertar aqui para baixo. Você vai colocar em prática o que você percebeu que te distrai. Então, ao invés de só começar o dia de forma aleatória, você já vai começar o dia sem mexer no celular e realizando a sua reflexão da manhã. Então, a reflexão da manhã você vai colocar no papel tudo que você tem que fazer e tirar as distrações. Fazer o que é útil. E como isso vai ficar dentro da sua rotina, você com o tempo, após 1, 2 semanas, essas coisas vão ser muito automáticas. E é para isso que a rotina serve. Vou entrar no quarto ponto aqui, no quinto ponto que eu falei, que é a relação do tempo. É para isso que você precisa de rotina e hábitos, porque você não tem tempo suficiente. Eu vou cortar aqui agora para minha tela. Nós não temos tempo para realizar todas as coisas da mesma maneira e com a mesma intensidade. Porque nós, no final das contas, a gente só tem 24 horas todos os dias. Mas a gente tem uma ordem simbólica na realidade do tempo, em que a noite seria uma espécie de morte simbólica e o nascer do sol, o começo do dia, quando a gente acorda, seria uma espécie de renascer simbólico. A gente ganha mais uma chance para viver e para encarar essa vida de forma que a gente quase que renasce mesmo, simbolicamente. Então é aí que entra esse jogo das reflexões. E é aí que você vai perceber o tempo que você tem. Sabe? Porque no final das contas, se você quer viver uma vida cheia de sentido e conciliar todas essas coisas, você precisa realmente melhorar sua relação com o tempo. E para isso, seguindo os passos que eu falei, você vai tentar fazer com que as ações inúteis sejam excluídas da sua rotina e as coisas úteis, que não são distração, sejam ordenadas por meio da prioridade para ter cada uma o seu devido tempo. Então, é assim que você concilia faculdade, trabalho, família, de forma que nada se perca e você viva tudo de forma real e completa. Então, o mais importante, mais uma vez lembrando, é como você usa o seu tempo. Tá certo, meus caras? Então era isso. Tamo junto.